Deus, Ele quer colocar em nós uma fé perfeita, apesar de sermos imperfeitos. Porque algumas vezes, porque nós fazemos uma autoavaliação interior e a gente fala assim, eu sou tão imperfeito, eu sou tão pequeno, por que Deus se importa em fazer algo comigo? Tem coisas que nós não podemos questionar Deus pelas suas decisões, Ele é onipotente. A decisão dele em escolher você no meio da família, podia ter sido a tua irmã, teu irmão, um parente, alguém, mas Deus escolheu você, é uma decisão já, caso encerrado, já determinado nos céus. Ele escolheu você com o teu jeito de ser, da maneira, Ele já sabia como você era, Ele já sabia o que você ia fazer de errado, e o que você fará, o que eu farei ainda que não desagrada a Ele, mas mesmo assim, Ele te escolheu. E nós temos que ter essa beleza, dessa segurança, dessa certeza no teu coração, para o diabo tirar e parar de mandar esses pensamentos e você aceitar. Por que eu passo por esse problema? Por que eu passo por essa luta? Por que tem que ser eu? Tem gente muito menos temente a Deus e está de uma forma diferente de vida. As tuas batalhas, as tuas lutas, aquilo que você tem, a tua família, é Deus cuidando de você. Tem coisas que nós vamos receber de Deus que ninguém vai receber, mas porque você está vivendo um quebrantamento que ninguém também está vivendo. Você está passando uma luta que ninguém da tua família está passando, então você está mais quebrantado que a grande maioria. E quando você entende que a batalha que você passa é para te deixar humilde, e a tua humildade é para que Deus tenha mais lugar na tua vida, você vai agradecer a Deus até pelas lutas que você passa. Porque tem gente que está com o coração duro do teu lado, porque ele não sente o que você sente. Ele não passa o que você passa, ele não tem que tomar as decisões que você tem que tomar, então ele também não recebe o que você está recebendo. Cada um tem uma medida de fé. Deus quer dar a vasos imperfeitos uma fé perfeita. Diga, Deus quer dar para mim, imperfeita, uma fé perfeita. Por isso nós vamos ler os Salmos 46. Amém? Salmos 46 vai falar da fé perfeita, a fé que vai fazer você ir para uma próxima estação espiritual e em todas as áreas da sua vida. Salmos 46 diz assim: Deus é o nosso refúgio, nossa fortaleza, o auxílio presente nas adversidades ou nas horas de angústia. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração dos mares, ainda que as águas rujam e se agitem os montes, e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujas correntes alegam na cidade de Deus, o santo lugar aonde habita o Altíssimo. Deus está no meio dessa cidade, não será abalada, e você está nela. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Diga assim: Deus vem ao meu auxílio desde o romper da manhã, antes de nascer o sol. Nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Aleluia! Venham, vejam as obras do Senhor, os seus feitos
estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Ele quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Glória! Parem de lutar. Ou a outra versão diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Parem de lutar, aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, aleluia. O Deus de Jacó é a nossa torre segura, aleluia, amém, Senhor. Pai, fala conosco na palavra. A palavra e o conselho da palavra nos fortalece. A palavra e o conselho da palavra nos guia. A palavra nos alimenta. Toda obra do mal contra o manifestar da palavra, todo demônio, toda força de ânimo contrário, seja repreendido em nome de Jesus. Fala conosco, nos usa, Senhor, como um vaso nas tuas mãos, em nome de Jesus, amém, Jesus. Sábado agora, nós teremos 3 atividades aqui na igreja. De manhã, mutirão, 7h30 da manhã, 19 horas, o culto dos homens, 19 horas nesse sábado, começa cedo para acabar cedo mesmo, bem bacana, lindo culto, e a célula dos jovens, 19h30, lá no Trujillo, na casa da irmã Heloísa. Então 3 atividades, célula dos jovens, a partir dos 14, 15 anos lá, na casa da irmã Heloísa, no Trujillo, o culto dos homens e mutirão de manhã. Convido os irmãos a participarem. Nós estamos em 40 dias de preparação para a Páscoa. Então aos domingos são pregações evangelísticas, pregações falando da grandeza de Deus, tempo importante para que a igreja se fortaleça. Por isso que nós colocamos os jejuns, a leitura da palavra. Nós estamos lendo agora Deuteronômio, segundo o livro Experiências com Deus, que nós estamos fazendo a meditação diária aqui na igreja. É leitura de Deuteronômio até o final do mês de fevereiro, então corre ler Deuteronômio, amém? E jejum terças e quintas-feiras, faça o jejum, faça a preparação, você vai ser muito edificado nesse período da Páscoa, preparação para a Semana Santa, em nome de Jesus, amém? Queridos, a palavra do Senhor, ela traz um conselho. A palavra do Senhor é aquilo que te alimenta. A unção que tem a palavra do Senhor para você e para mim transforma a nossa vida. E aqui no Salmo 46, que é o Salmo da fé perfeita, diga Salmo 46, é o Salmo que mostra a fé perfeita. O que é a fé perfeita? Quando a Bíblia fala da palavra perfeito, o que significa perfeito? É algo que já está maduro. Diga assim, a palavra perfeito na Bíblia significa algo maduro. Amém? Por isso o Senhor fala para nos aperfeiçoarmos, para que nós venhamos a nos amadurecermos. Quando a Bíblia fala de ser perfeito como crente, como servo, como filha de Deus, ele está dizendo, sejam maduros. Amadureçam. É isso que a palavra quer dizer. Então repita comigo, a palavra perfeito significa maduro. Porque tem gente que está ficando como eu, de cabelo branco, já está com rugas no rosto, mas é infantil. Infantil na fé, infantil emocional, infantil como esta geração que é uma geração que qualquer coisa ofende. As pessoas têm que tomar um cuidado enorme hoje para tratar de assuntos ideológicos, coisas que as pessoas fazem, pastor, mas tem que respeitar o direito do próximo. Não, respeitar o direito do próximo é uma coisa, agora ficar ofendido e numa sensibilidade fora do normal é outra coisa. E é o que nós estamos vendo, esta geração sendo incentivada a ser hipersensíveis. Não pode falar nada.
não pode dar uma opinião diferente, não pode dar um conselho para um filho de forma que venha a trazer um comportamento novo, que para a juventude é novo, mas para nós é um comportamento mais conservador, mais... O que é a palavra conservador, pastor? Que conserva os princípios. Então parece que aquele que conserva princípios é o errado na sociedade hoje, e aqueles que desobedecem e quebram princípios é o que está normal, e ainda não pode falar nada. Então nós estamos numa sociedade infantilizada, numa sociedade de gente que não amadurece, e parece que isso começa a entrar dentro da igreja. Começa a entrar no meio do povo uma fé infantil, uma fé que não consegue ver o que Deus planejou é maior e melhor do que aquilo que nós sonhamos. Deus quer que você sonhe o sonho dele para você. Deus, como nós estamos lendo na meditação, no livro Experiências com Deus, Deus quer que você se adeque, se adapte ao projeto dele aqui na terra, que você trabalhe em conjunto com Deus. Não é Deus trabalhando para mim, não é Deus fazendo a minha vontade, mas eu ouvindo de Deus, Senhor, qual é o projeto do Senhor, aonde eu me incluo. E algumas vezes você não quer incluir-se no projeto de Deus para você, que é maior e melhor, você quer que Deus se inclua no seu projeto. Então a oração que é desta forma, Deus não... Quando você dá ordem para Deus, Deus não vai te responder. Não sou a pessoa que tem que fazer o meu projeto e falar assim, Deus, abençoa. Mas sim, Senhor, eu quero ouvir o teu projeto e eu quero incluir-me nesse projeto. Eu quero fazer parte do seu plano aqui na terra. E um dos planos de Deus é que você tenha uma fé perfeita, uma fé madura. O plano de Deus para você é que você tenha paz, que você tenha alegria, que você tenha uma família, amém? Que você forme um lar, que você tenha um casamento abençoado com alguém que Deus colocou no projeto dele para estar ao seu lado, amém? Porque se enquanto você batalhar com Deus para que Deus faça o que você quer, Deus não pode realizar mais na sua vida. Deus sempre vai trabalhar no básico dentro da vida dos seres humanos. Deus está dizendo para você hoje, abdica dos seus planos, abre mão dos seus sonhos, para que eu possa guiar você nos meus sonhos, nos meus planos. A oração certa é essa, Senhor, é do teu plano o que eu estou fazendo? É o teu projeto o que o Senhor está realizando, o que está acontecendo na minha vida? Deus vai te mostrar. É plano de Deus que você tenha um bom sustento financeiro? É vontade de Deus? Quem acredita nisso? Que Deus quer que você tenha uma vida financeira boa. É vontade de Deus, porque você pobre não consegue ajudar ninguém, você tem que ser ajudado, assistido. E aí entra a questão do Brasil ser um país assistencialista. Nós estamos sempre esperando do governo, e Deus não quer que você espere do governo, Ele quer que você dependa dEle. Então não é vontade de Deus que as pessoas dependam do governo para viver. Não é vontade de Deus. A vontade de Deus é que você seja tão abençoado financeiramente que outras pessoas vão depender de você. Você vai ter um local de trabalho. Você vai poder empregar gente. É a vontade de Deus que você empregue pessoas para que você ajude elas a se sustentarem. Está na Bíblia. A Bíblia em Deuteronômio fala para o povo de Israel que vocês vão ser cabeça e não cauda. E você está acostumado a ser cauda. Você está acostumado que as pessoas sentem você, te humilhem.
É vontade de Deus que a humilhação financeira aconteça na vida do crente? Não. Pode passar um período de dificuldade? Pode passar. Pode passar um período de recesso, de recessão financeira? Pode passar. Mas não é vontade de Deus que você fique nisso. Então a vontade de Deus é que você prospere. Então você faz a oração certa: Senhor, me prospera para eu ser um investidor das missões no mundo. Para que eu invista no campo missionário, eu patrocine a obra de Deus, a igreja, eu abençoe missionários que estão pregando o evangelho. Me prospera para que eu possa fazer isso, Senhor. Essa é uma fé madura. Essa é uma fé que é o tipo de oração que Deus se agrada. Senhor, tem uma pessoa lá que eu conheço na igreja, está passando uma dificuldade, me prospera que eu vou abençoar ela. É vontade de Deus que você abençoe seu irmão em necessidade. Quem está entendendo? Mas você não faz a oração certa, Deus não te dá. Você só pede para Deus o pão de cada dia? Se eu tiver o dinheiro da conta do mês para pagar, Senhor, está ótimo. Está ótimo. É tudo que eu preciso. O Senhor disse que o pão nosso de cada dia, Ele daria todo dia para a gente. Ele disse, nunca vai faltar o pão de cada dia para você. Amém? Então isso é algo que Deus disse para você. Fique em paz, porque você nunca vai passar necessidade. Nunca vai passar fome, diz o Senhor. Porque tem gente que está preocupada com o básico aqui, só que você não sai do básico. Deus está dizendo hoje para você, começa a pensar coisas grandes, filha. Filho, começa a pensar coisas maiores, que eu vou te abençoar. A fé perfeita funciona desta forma. Quando a luta vem, você tem que estar firmado no Senhor. E aqui o salmista Davi está dizendo, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Ele sempre é o nosso auxílio, é aquele que vem sempre ao nosso socorro no dia da nossa adversidade, no dia adverso, no dia da luta. Ele sempre estará presente na tua luta, ele está dizendo. E aqui ele usa a palavra fortaleza, que Deus é a nossa fortaleza, diferente do que os seres humanos, a humanidade fala, da força humana. Ele está dizendo que a nossa força não é humana, a nossa força não é dos homens, não é do pai, da mãe, não é do marido, não é da esposa, não é do namorado, da namorada. A tua força não vem de ninguém que é humano, está dizendo o texto aqui. Glória ao nome do Senhor. Não espere isso das pessoas. Ele está dizendo, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza. Ele está fazendo uma comparação entre força e fraqueza, o que é forte e o que é fraco. Para que você alcance os projetos de Deus, Deus tem que ser a sua fortaleza. E o que é uma fortaleza? Uma fortaleza é uma cidade com muros altos que a protege dos inimigos, com grandes portões que impedem a entrada dos inimigos. Esta é uma fortaleza, feita de grandes muros, fortes. É um forte bem armado, com soldados em cima daquele forte, em cima dos muros, com armas pesadas, guardando aquela cidade, aquele vilarejo. É isso que Deus está falando para você. Então o que é fortaleza? Uma cidade, um vilarejo que está com muros de proteção em volta. Ele está dizendo, Deus é o teu muro de proteção em volta de você. Então vai para a luta, enfrenta, pega essa fé que você tem debilitada e transforma essa fé numa fé perfeita, numa fé forte, diz o Senhor, numa fé que não se abala, ou nós dizemos, uma fé inabalável, calamanaias, uma fé que não se abala, não se mexe. Amém? Uma das grandes preocupações de um construtor
é ter um edifício que pode chover, pode ventar, e ele não vai mexer, ele não vai se abalar. Amém? Essa é a preocupação do engenheiro quando ele desenha um prédio, uma casa. Ele está preocupado se aquele prédio fica de pé na hora da chuva. E algumas vezes Deus quer estar aqui dizendo para você, filho, o que o mundo fala de força não é o que eu falo de força. O apóstolo Paulo diz, quando eu estou fraco é porque eu estou... É isso que você tem que entender, o pensamento de Deus sobre força e fraqueza é diferente. Eu posso me sentir fisicamente fraco, mas no mundo espiritual eu estou forte, porque o Senhor, não sou eu a fortaleza, mas o Senhor é a minha fortaleza. Eu sou fraco, eu sou limitado, eu vou até um ponto, eu sou pequeno, mas o Senhor que eu sirvo é a minha força. É diferente porque você depende de Deus. Aleluia! Eu dependo de Deus. Eu não sou capaz, eu não consigo, eu sou fraco, mas com o meu Deus eu salto muralhas. Com o teu Deus você ultrapassa todos os obstáculos. Deus está dizendo para alguém, vai e salta esses obstáculos. Ele está dizendo no texto que nós somos, queridos, nós somos um vaso de barro tão pequenos, um vaso de barro, ele é tão sensível que se você apertar ele quebra, mas a palavra de Deus em você te enche. Você é um vaso vazio, mas a palavra de Deus te enche, te fortalece hoje. A palavra do altar, então receba essa palavra de fortalecimento hoje. Vaso de barro, vaso sensível, vaso frágil, recebe a palavra que te fortalece hoje, que faz uma fortaleza, faz muros em volta de você, em nome de Jesus. Ele diz aqui, por isso, não teremos medo, ainda que a terra trema e os montes saltem e afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas, venham tsunamis e os montes sejam sacudidos pela fúria. Ele está dizendo, nós não vamos temer. Quando você tem a presença, quando Deus é a tua fortaleza, Ele está dizendo, você não vai temer. Você pode até se assustar com alguma coisa, mas depois, logo depois, aquele temor vai embora, porque você é protegido e você devia ter orgulho de ter um Deus como você tem. Você devia estar sendo engrandecido dentro de você, dizendo, eu tenho o privilégio de saber do Deus Todo-Poderoso, coisa que muita gente não sabe. Deus abriu sua mente para você receber o conhecimento. Diga assim, eu sou engrandecido porque Deus me protege. E ele está fazendo aqui uma hipérbole. Ele está dando um exemplo totalmente fora de qualquer realidade. Ele está dizendo, mesmo que a terra trema e os montes se afundem ao mar, mesmo que algo que eu estou dando de exemplo seja extremo na minha vida, algo fora do comum na minha vida, pode vir, os montes podem sacudir. Você já viu monte sacudindo? Só em terremoto, só quando tem um monte que talvez seja um vulcão, que você vê sacudindo. Mas é muito raro você ver um monte tão forte sacudindo. Ele está dando aqui um exemplo exagerado de um acontecimento fora do comum. E nós estamos vivendo em épocas onde acontecimentos em alguns lugares são fora do comum. E ele diz, mesmo que aconteça algo fora do comum na sua vida, eu sou o teu refúgio, eu sou a tua fortaleza, não tenha medo, diz o Senhor.
A palavra do Senhor é o conselho de Deus para o altar hoje para você. Você está esperando que algo ruim possa acontecer? O Senhor está dizendo, não tenha medo não. Vai passar, vai acalmar. Deixa comigo que eu tomo conta de você. Deus cuida de você. Vira para o seu vizinho e fala assim, Deus cuida de você e te fortalece hoje. Tem lutas na nossa vida que parecem que não tem fim. E o salmista Davi também fala que tem lutas que quando elas se prolongam na tua vida, abatem o seu ânimo. Você fica desanimado porque a luta é grande. Te enfraquece, a luta prolongada enfraquece você. Mas mesmo nesta luta prolongada que você está passando, está chegando ao fim, diz o Senhor. Acaba hoje para alguém aqui uma luta prolongada, uma luta de muito tempo, lamanás. A palavra está trazendo para você uma força muito grande. Pode muitos fatores acontecer na tua vida, mas ele diz aqui que a tua fé não vai ser abalada. Diga, minha fé não será abalada. Versículo 5 está dizendo que há uma cidade, no 4 está dizendo, há uma cidade cujos rios alegram essa cidade. E o santo do lugar onde o Altíssimo habita. Ele está dizendo, há um fluir de Deus, que quando ele passa, águas maravilhosas passam, águas espirituais passam na cidade celestial. Aquelas águas são tão boas que alegra todo mundo. Ela alegra o coração de Deus. O que essa cidade significa hoje? Algumas vezes você não sente o amor de Deus na tua vida. Parece que as coisas não acontecem do jeito que você gostaria. Você não sente que tua fé está forte. Mas Deus está lembrando a você aqui que aquela água que passa na cidade de Deus, Ele está dizendo, vai alegrar a morada do Altíssimo. Hoje, a morada do Altíssimo aqui na terra não é só dentro de uma igreja. A morada do Altíssimo na terra, Ele escolheu o seu e o meu coração para ser morada dEle. E Ele está dizendo, na morada do Altíssimo vai passar um rio, vai passar um mover, vai passar um fluir que vai alegrar esse lugar aonde o Altíssimo habita. Diga assim, está para chegar uma alegria, um fluir na minha vida, porque aqui no meu coração é a morada de Deus. E a palavra prega hoje que o rio de Deus vai alegrar meu coração. O mover de Deus, um avivamento de Deus para essa igreja vai alegrar o coração do povo hoje, diz o Senhor. Vai alegrar o seu coração em 2024. Profetiza o Senhor hoje aqui. É essa morada, você é a morada. Por isso você pode bater no peito e falar assim, eu sou morada de Deus independentemente da minha limitação, daquilo que eu acho que eu sou. Ele me escolheu para morar dentro de mim, eu carrego Deus dentro de mim. As pessoas dizendo que não, a tua própria cabeça muitas vezes humana dizendo não. Porque tem gente que fala assim, se você faz uma coisa que desagrada a Deus, Deus se afasta de você. Não, a Bíblia não diz nada disso. Deus não é homem que mude de ideia. Deus não é tocado para ficar nem triste e nem alegre. Ele é onipotente. Ele está acima de qualquer sentimento humano. E aquilo que você acha que Deus acha, nem sempre é a verdade. Porque nós temos uma visão de um Deus com sentimentos humanos. Com sentimentos que flutuam e mudam de uma hora para outra, o humor de Deus muda. Não, Deus é absoluto, quem muda somos nós.
Quem muda de ideia algumas vezes somos nós, quem muda de projeto somos nós. Deus é imutável, Deus não muda, o nosso Senhor não muda, Ele é a rocha da nossa salvação. Você pode se apegar a essa rocha que não se move. Eu pequei, fiz nada de errado. Quem atrasa a vida quando peca é você mesmo, não é Deus não. Deus não mudou de ideia em projetar algo lindo para você. Quem atrasa a execução desse projeto somos nós, não é Deus. Tem gente que fala assim, mas tem coisa, pastor, que é no tempo de Deus, na vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, filha. A vontade de Deus não muda. Alguns entenderam estar debaixo do centro da vontade de Deus na hora certa, no lugar certo. É como Davi, o salmista foi declarado o homem segundo o coração de Deus. Por que Davi é o segundo o coração de Deus? Você viu quanto pecado que fez Davi? Você viu quanta coisa que Davi fez? Que aos olhos nós fala assim, ele foi reprovado. E a Bíblia chama ele de o homem segundo o coração de Deus. Por que, pastor, que ele então é homem segundo o coração de Deus, diferente dos outros? Porque Davi tinha um entendimento, eu tenho que voltar ao projeto de Deus para a minha vida. Não é Deus realizando o meu projeto mais uma vez. O homem segundo o coração de Deus, a mulher segundo o coração de Deus, é aquele que se arrepende e sempre volta para estar debaixo do projeto e da execução dos planos de Deus na terra. Peraí, deixa eu voltar. O pecado, ele é um desvio de percurso. Diga assim, o pecado significa desviar de percurso. Você sabia que você, quando é cabeça dura, você está pecando contra Deus? Quando você é inflexível e obtuso, você só pensa que vai ser de um jeito, isso é pecado? Que Deus tiver que fazer alguma coisa, vai fazer assim para mim, tem que ser assim para mim, você tem que pedir perdão para Deus, porque você está dizendo para você mesmo, eu não vou dar uma outra opção que pode acontecer, que você está dizendo, a outra opção não vai ser de Deus para a minha vida. Sabia que Deus tem o melhor para você? A opção de Deus é a melhor, nem sempre a sua é. Mas quando Davi percebia que ele estava fora, ele estava desviado do percurso, ele era humilde e voltava. Você vai ler esse ano na leitura anual da Bíblia junto conosco aqui na igreja. Você vai ler a Bíblia inteira esse ano em nome de Jesus. Pega essa palavra aí, porque esse ano é o primeiro ano que você vai ler a Bíblia inteira, que você nunca leu. 80% dos membros das igrejas evangélicas no Brasil só abrem ou fazem a leitura bíblica na hora do culto. Amém? Foi feita uma pesquisa que 80% dos crentes no Brasil só leem a Bíblia quando vêm ao culto. Só 20% dos crentes leem a Bíblia em casa. Ou leem a Bíblia em algum ponto diferente. Leem mesmo, não é um versículo, não é pegar a Bíblia para adivinhar o futuro. Vou abrir aqui, tem um negócio. Não, não é isso. É uma leitura sistemática. Só 20% dos crentes no Brasil fazem isso. Nós somos aqui os 20%. Eu profetizo para você que você vai ler a Bíblia inteira esse ano. Nós estamos nos 20% aqui. Você não é um crente que só abre a Bíblia na hora de vir no culto. Está ligado aqui hoje, em nome de Jesus. E algumas vezes você quer que as opções suas sejam aceitas por Deus. E Deus está dizendo, a tua opção não é a melhor para o teu futuro, porque Deus não olha o presente. Deus olha o presente e olha o futuro. Deus está vendo lá na frente, Deus está livrando você aí de um problema seríssimo com alguém na área sentimental e você não está entendendo. Mas eu quero ele, eu quero ela. Vai ter que ser com ele, porque se não é com ninguém. Deus está livrando você desse indivíduo porque ele está vendo lá na frente. Tem gente que Deus tirou do local e está colocando e pôs em outro porque Deus estava vendo lá na frente. Por isso que Davi conseguiu entender, e você vai ler, como eu disse, na palavra, quando nós chegarmos em 1 e 2 Samuel, você vai perceber que Davi
de vez em quando se desviava do projeto de Deus, que era estabelecer as fronteiras do reino de Israel do jeito que Deus havia mostrado no Monte Sinai para Moisés. Deus pegou um mapa da Palestina lá nos 40 dias do Sinai. Moisés estava lá com Deus, Deus mostrou o tabernáculo e disse: faça o meu tabernáculo na terra igual ao tabernáculo do céu que eu estou mostrando para você. Você vai fazer uma réplica de tudo que você viu no céu, você vai fazer no meio do arraial de Israel. Tudo que Moisés fez é uma réplica do que tem já lá no céu, diz Hebreus. E aí Deus pega um mapa da Palestina, abre lá no Monte Sinai para Moisés e fala assim: Moisés, esses são os termos, essas são as fronteiras da terra de Israel que eu quero. É assim que tem que ser o Estado de Israel, nessas fronteiras, nesses limites, tantos 1000 quilômetros para um lado, tantos 1000 para o outro, para cima, para baixo. E Moisés disse: os soldados de Israel, e quando entrarmos na terra prometida, executaremos o seu plano. Mas o problema foi o seguinte: Moisés aceitou o plano de Deus, o povo começou a fazer as coisas de Deus do jeito que eles achavam Deus dizia para o exército de Israel, Moisés dizia assim: vão até os moabitas e destruam ele. Nós lemos isso em Números. Vai lá, invada as terras de Moabe, mata tudo, mata homem, mata mulher, mata criança, mata velho, mata tudo, extermina aquela raça. Porque quando um deles ficar vivo, quando eles se multiplicarem, eles serão inimigos no futuro. Quem está entendendo como Deus enxerga? Tem coisa que parece que você não entende, parece que eu não entendo. Deus está mostrando no futuro para a gente, está livrando a gente do mal no futuro, e a pessoa fala: não, eu quero assim, vai ser desse jeito, vai ser do jeito que eu acho. Aí Deus não dá nenhum e nem o outro para você. Deus não vai dar nem o que você quer e nem vai dar o que Ele quer para você. Aí você fica parada. Passa 2022, 2023 e nada. Quem está entendendo o que está acontecendo na tua vida aqui? Porque você não deixa, você nem faz a vontade de Deus e Deus também não vai fazer a sua. Porque você é um escolhido, você é templo, você é morada de Deus aqui. Então se entrega. Deus está dizendo para você: se entrega. Se joga no braço do Senhor, vai pelo fluir dos rios de água que passam na cidade, que alegra o coração de Deus. Aí Davi fazia assim: Senhor, o Senhor mostrou para Moisés lá que tinha que ser os termos. O soldado de Israel não matou os inimigos. Nós convivemos com os inimigos até hoje. As crianças cresceram e se infiltraram no meio da nação de Israel. Os soldados de Josué chegaram a grandes limites, mas não alcançaram todas as fronteiras que o Senhor mandou. Eu sou este homem que vai fazer o que o Senhor disse na Bíblia, porque eu leio a palavra, e a palavra está dizendo que o povo de Israel tem que conquistar as terras que o Senhor deu para Moisés, e diz para Moisés lá no Monte Sinai: eu sou esse homem de guerra. Por isso Davi guerreava. Davi tinha um pensamento fixo: eu vou cumprir o que o Senhor prometeu para Moisés, que daria o povo lá de cima, a terra de lá, aquela terra lá atrás, aquela terra perto da África. Eu vou ser aquele que executarei o seu plano, eu vou guerrear. Porque as pessoas olham e lêem a Bíblia e falam assim: mas Davi lutava tanto. Para que Davi lutava tanto? Deus não é um Deus de paz? A guerra vem para ser colocado depois a paz. Davi foi o homem da Bíblia, foi o rei que mais conquistou, mais do que as 12 tribos de Israel com Moisés, foi o que mais conquistou os territórios que Deus tinha prometido dar a Israel, a terra que mana leite e mel. Foi o que mais conquistou, porque ele tinha um pensamento fixo: eu vou estabelecer o reino de Deus aqui na terra.
E Deus quer pessoas com o mesmo coração que o dele, estabelecer o reino dele na tua casa. Tem alguém na tua casa que ainda não está firme com Jesus? Então você tem uma missão para cumprir. Precisa estender as suas fronteiras para esta pessoa entrar dentro do reino. Só que algumas vezes Satanás quer que você perca o foco. E Deus está dizendo: eu vou mandar para você um fluir do meu rio, para você se alegrar hoje, diz o Senhor. Para você se fortalecer, para você voltar na minha visão, que eu tenho para você. Então Davi foi abençoado por Deus porque ele tinha o mesmo coração de Deus. Eu vou cumprir o que Deus pediu para Moisés e Moisés não conseguiu fazer, eu farei. Eu farei. Sorocaba precisa ser alcançada para Jesus. É uma promessa de Deus para nós. Se Deus olhar para nós e nós estivermos aqui só buscando a nossa vontade, Ele fala assim: eu vou achar uma outra igreja que queira fazer isso. E quando a presença de Deus vai para um outro lugar e abandona a gente, nós viramos bando de religiosos. Porque nós perdemos o foco, perdemos a visão, perdemos o plano de Deus. O plano de Deus é entrar em cada casa de Sorocaba. O plano de Deus é que o rio do rei flua em cada lar de Sorocaba. Nós não vamos cansar enquanto não se estabelecer o reino em Sorocaba. Nós temos uma visão clara, um objetivo firme no Senhor. Nós não vamos distrair com política, com influência, com dinheiro, com fama. Nós precisamos estar focados, porque quando a igreja e você é focado, Deus faz o rio dele passar, refrigerar, trazer abundância. Aonde o rio passa tem prosperidade, tem abundância, tem alimento. Aonde o rio passa tem gente morando, tem fartura. Quando é que você perdeu o foco? Quando é que você perdeu o projeto de Deus para a tua vida? Então hoje Deus está dizendo: dá tempo de você voltar. Dá tempo de você voltar para o plano original. Porque enquanto você estava no seu plano, eu tinha que só aguardar você. E hoje você está voltando para o meu plano, para o meu propósito, para aquilo que eu te chamei você para fazer. Homem e mulher que são segundo o coração de Deus. É isso que Davi escreve aqui no versículo 5, e ele fala: vai passar o rio de Deus na cidade e vai alegrar o coração do Senhor. E Deus está nela, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Aquele que está focado no Senhor, aquele que está no Senhor, está dizendo: Deus está nela. Aquele que está no Senhor, a sua fé não se abala, diz o Senhor. Você não vai viver mais de altos e baixos na tua fé, não vai viver mais de abismos e de topos de monte na sua fé. Você vai ter uma estabilidade inabalável, diz o Senhor para você hoje. Fé perfeita, fé que não se move, fé inabalável, fé com foco, fé que vai fazer a vontade de Deus. E acorde de manhã, como está dizendo aqui, você vai receber o auxílio do Senhor desde o romper da manhã, porque você vai acordar dizendo: Senhor, a minha vontade não é a prioridade, faça a tua vontade na minha vida todo dia, em nome de Jesus. Essa é uma boa oração para nós fazermos, não é verdade? A vontade de Deus é tão fácil de entender. A vontade de Deus é tão fácil de entender. Davi entendeu o que é a vontade de Deus. Jesus entendeu. Estabelecer aqui na terra o reino celeste, que seja feita na terra como é feito. E quando fala ser feito na terra, como é feito no céu, é que aquilo que reina no céu seja igual ao que está reinando na terra. E aquilo que é reinado aqui na terra, governado na terra, seja igual ao que está sendo governado nos céus. E Deus quer que você entenda isso.
Os teus planos têm que ser os planos de Deus. A tua vida, eu quero ter uma família, a minha família que vai ser formada, está sendo formada, é a família para glorificar, o teu casamento é para glorificar, os teus filhos são para glorificar ao Senhor, os teus netos são para glorificar ao Senhor. E se tem alguma coisa fora disso, se a tua família não está glorificando ao Senhor, a partir de hoje você vai começar a orar: Senhor, o meu casamento tem que dar glória para o Senhor. As pessoas têm que olhar e falar assim: oh, casamento abençoado, glorifica-te no meu casamento, então conserta ele. Essa é a oração certa. O meu casamento não é para te glorificar, meu Deus, então conserta meu casamento, para que as pessoas olhem e o nome do Senhor seja exaltado. O meu filho está dando trabalho, o meu pai está dando trabalho, então conserta ele para que as pessoas olhem e falem assim: nossa, tem um Deus de verdade na vida dele, hein? E o nome do Senhor seja glorificado. A minha vida financeira está uma porcaria, é horrível. Senhor, conserta a minha vida financeira para que eu possa glorificar ao Senhor na minha vida fina. Quem está entendendo? Que Deus não quer que você seja humilhado, porque quando você é humilhado, o reino dos céus é envergonhado. Senhor, me tira daquela tentação, daquele pecado lá que vai, Senhor, para glorificar seu nome. Aquele pensamento que eu tenho esquisito, Senhor, tira, porque a fé madura, a fé perfeita, ela é inabalável. Meu Deus, então me ajuda a ter essa fé inabalável. Senhor, me ajuda a ter o foco certo. É por isso que nós estamos lendo o livro devocional, porque ajuda você a alinhar os seus pensamentos com os pensamentos de Deus. Você percebeu isso? Tem as lições que vão conduzindo você a fazer a vontade de Deus. Não é maravilhoso isso? Você está fazendo uma leitura que está induzindo e conduzindo e orientando você a alcançar a vontade de Deus aqui na terra. A vontade de Deus sempre vai trazer alegria para você. Diga assim: a vontade de Deus para a minha vida sempre vai trazer muita alegria para mim. Vai me satisfazer no meu espírito. Algumas vezes a luta na tua vida é tão grande que algumas virtudes que você tem começam a se perder, o teu ânimo começa a se perder. Você olha para situações e parece que você negociou virtudes de Deus inegociáveis. Por exemplo, falar a verdade é uma virtude. Ser uma pessoa que tem paciência é uma virtude. Ter a direção e sabedoria do Espírito Santo é uma virtude, e quando vem um problema sério que te abala, parece que algumas virtudes desaparecem na sua vida, e o Senhor diz que Ele está animando você, vai pôr ânimo em você, aquilo que você precisa, e as tuas virtudes como cristão vão ficar firmes, diz o Senhor. Você não vai negociar a virtude de Deus na tua vida. Aqui o texto está dizendo: as nações se agitam, os reinos se abalam, ele ergue a sua voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. Venham e vejam as obras e os feitos do Senhor. Ele dá fim às guerras e aos confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Aquietai-vos e saibam que eu sou Deus. Se coloque em pé em nome de Jesus. O texto está dizendo que ele dá fim às guerras. Qual é o contexto da palavra de Deus? Deus está falando com quem aqui? Com crente. Deus está falando com gente que crê aqui. Esse texto é para crente. Ele está dizendo que ele quebra o arco e despedaça a lança. Quer dizer, demônios, problemas, adversidades, é o arco e a lança apontada contra você já.
Ele não está dizendo aqui de uma forma geral, Deus está dizendo para você em forma específica. Tinha arcos com flechas apontados para você e contra você. Havia obras de demônios com lanças apontadas para lançar contra você. O Senhor intervém nesta noite, diz o Senhor. Ele diz: aquete, porque eu vou fazer com que esta luta se acabe. Eu pego o arco e quebro. Eu esmiuço a lança, diz o Senhor, contra a tua vida. Fique em paz, porque eu sou a tua fortaleza. O diabo tem coisas apontadas contra nós, armamentos para nos destruir. Deus manda dizer para você: hoje decidi manter você em pé e sem ser ferido. Te mantenho em pé e não vai ser ferida, diz o Senhor aqui hoje. O plano intentado contra você, aquela pessoa ou aquelas pessoas que planejaram o mal contra você, o Senhor fala: visito a reunião na madrugada, visito aquela conversa informal, é desfeito toda artimanha maligna contra a tua vida, diz o Senhor. O arco e a lança são desfeitos quando você tem o Senhor como a tua fortaleza. Esta é a fé perfeita, é a fé que crê na palavra. O Senhor é comigo. Enquanto eu faço a vontade de Deus, executo os planos de Deus, estabeleço os reinos de Deus aqui na terra, Deus me livra dos meus inimigos. Quando eu trabalho na obra de Deus, Deus faz uma muralha em volta de mim de fortalecimento. Eu percebo isso muito claro na minha vida, da pastora Adriana e da minha família. Tem coisa que você fala assim: meu Deus do céu, vai vir um ataque agora. E parece que daí para do nada. Era para acontecer, foi avisado até em sonho, era para ser um levante, era para ser uma situação adversa e de repente parece que acaba. E a gente fala assim: meu Deus, a luta foi grande essa semana, parece que a luta da semana passada já não é mais a luta dessa semana. O Senhor entrou na guerra e fez cessar. E ele disse: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Está escrito aqui na palavra, versículo 10. Não lutem, aquietem, porque esta batalha é minha, diz o Senhor. Estou sentindo a graça dele aqui. Alguém está recebendo. Alguém está recebendo. Feche os teus olhos, nós vamos encerrar. Muito obrigado por você assistir este vídeo, a pregação de hoje. Que Deus possa ter edificado você. Decida se unir à nossa família. Faça parte da família Igreja com Propósitos. Você aqui é o nosso irmão, a nossa irmã. Você é muito bem-vindo. Que Deus possa te ajudar. Que Deus possa dar uma semana excelente para você, em nome de Jesus.